Gênesis 25, verso 24, conta a história de Esaú e Jacó. Amém? Encontraram? Cumpridos que foram os dias para ela dar à luz, está falando da mãe deles, eis que havia gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, todo ele com um vestido de pelo, e chamou-se Esaú. Depois saiu o seu irmão agarrado, suas mãos ao calcanhar de Esaú, pelo que foi chamado de Jacó. E Isaque, o pai, tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo, mas Jacó, homem sossegado, que habitava em tendas. Isaque, o pai, amava Esaú, que era o filho mais velho, o filho primogênito, que era aquele que era mais ruivo, mais peludo, porque comia da sua caça. Então Isaque, o pai, amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca, a mãe, amava o Jacó. Jacó havia feito um guisado, Jacó havia feito uma sopa. Quando Esaú chegou do campo, muito cansado, e disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer do guisado vermelho, porque estou muito cansado. Por isso se chamou Edom. Em outra versão diz assim: disse Esaú, verso 30 eu estou lendo, disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou muito cansado e a ponto de morrer de fome. Por isso se chamou Edom. Respondeu Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então replicou Esaú novamente: eis que estou a ponto de morrer. Logo, para que me serve o direito de primogenitura? Então respondeu Esaú ao seu irmão: eu estou a ponto de morrer de fome, morrer de cansado. Logo, para que me serve o direito de primogenitura? Ao que disse ao Jacó: jura-me primeiro. Jurou-lhe, pois, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó então deu a Esaú o pão e o guisado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, e levantou-se, seguiu o seu caminho. Assim, verso 34, assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Pai, diante de Ti entregamos tudo o que somos. Deus, é a Tua palavra que não volta vazia, mas cumpre o propósito pela qual o Senhor a designou. Senhor, debaixo de Ti estamos em temor, debaixo de Ti, da direção do Teu Espírito, do Teu amor, da condição que o Senhor cria em nós, Pai, e nós estamos. O meu desejo, o meu pedido, Pai, é que o Senhor crie em nós a condição, que o Senhor, Pai, are a terra do nosso ser, para receber a semente da Tua palavra. Meu Deus, nós Te amamos e só queremos Te obedecer. Quebra as fortalezas da mente, da alma, do racionalismo, do humanismo, e nos faz, Pai, entender e obedecer a Ti. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Rebeca estava grávida e a Bíblia já tinha dito que 2 nações estão no teu ventre. Um anjo falou para ela, para a mãe, Rebeca barrigona, grávida de 2 filhos gêmeos. E o anjo vem e diz: 2 nações estão no teu ventre. Então ali já era claro que aqueles filhos dariam origem a povos, a grandes povos, a nações. E a mãe já sabia, porque eles lutavam no ventre. Eles sabem, a barriga,
A palavra diz que eles lutavam já no ventre. E chegou o tempo de Rebeca, mãe, dar à luz. Aí primeiro saiu o Esaú, que é o primogênito. Esaú significa vermelho. Por que Esaú significa vermelho? A terra que Esaú recebeu por herança depois se chama Edom. Os edomitas. Por quê? Porque Edom tinha um barro vermelho. E Esaú também era vermelho. Ele era um menino, já nasceu bem cabeludo, bem peludo. E ele era ruivo. E depois ele se tornou um homem também muito, cabeludo. E era ruivo. E ele deu origem a Edom, a essa terra. E ele se tornou perito caçador. O homem era forte, irmão. Bravo, valente, caçador, perito, homem de guerra. E o pai dele achava que ele era o top, porque ele era um homem de verdade. Caçava, lutava pela família, organizava as coisas. E o outro, diz a Bíblia que ele é sossegado. Jacó, ele era sussa, sossegado. Jacó, diz aqui, o termo, sossegado. Jacó era tranquilo, sussa, de boa, ficava mais em casa, mais tranquilo. E com isso ele ficava mais perto da mãe do que do pai. E a mãe ensinou ele a cozinhar, então ele aprendeu os manejos na cozinha. E diz então que chegou um tempo, e diz que ele era o preferido da mãe, A mãe gostava mais do Jacó, porque ficava mais perto dela, e porque Deus tinha dado para ela, uma promessa. Quando chegou Esaú um dia, irmão, Esaú foi caçar, e caçou nada. Por que ele não caçou nada, pastor? Porque se ele tivesse caçado, irmão, ele tinha feito da caça dele o seu alimento, amém? Amém? Então ele foi e passou o dia inteiro no mato, corre para cá, corre para lá, joga flecha de cá, joga flecha de lá, manda a lança daqui, prepara a armadilha, prepara isso, prepara aquilo, para pegar a caça, o animal, mas não conseguiu pegar nada. E quando ele chega em casa, destruído, cansado, com sede, com fome e cansado, sem pegar nada, o irmão dele, o Jacó, tinha preparado ali um guisado, é tipo uma sopa de lentilhas, que é um trem ruim da bexiga. Só que, irmãos, aquilo ali foi suficiente para chamar a atenção de Esaú. Esaú chegou e falou: uau, que cheiro é esse? Esse é o guisado de lentilhas vermelhas. E ele falou: me dê esse guisado, por favor, deixa eu comer desse guisado. E Jacó falou: de jeito nenhum. E ele falou: por favor, me dê do seu guisado, estou cansado, estou sobrecarregado, estou com sede, cacei o dia inteiro, não peguei nada, frustrado, irmão, me dá do seu guisado. E Jacó falou: não dou. E ele: por favor, me dê o seu guisado, não dou. E de tanto insistir, Jacó falou assim para ele: então, vende-me pelo guisado, pelo valor do guisado, vende-me o teu direito de primogenitura. Irmão, vendeu o direito de primogenitura por um prato de sopa de lentilhas. Para você ver aonde vai a ignorância do homem, irmãos. De um homem fora de Deus, de um homem cego. Vende-me o teu direito de primogenitura. Quero dizer para você, abre parênteses, que isso era legal na cultura dos hebreus. Você poderia vender. Ele tinha um direito de primogenitura, porque ele era o filho mais velho. Como filho mais velho, o que ele ganhava com isso, pastor? Quando o pai morresse, ele assumia a família. Ele era o chefe da família quando o pai morresse. O que mais que ele recebia? O dobro da herança do outro filho. Ele recebia, era o filho primogênito que recebia o dobro da herança que os outros filhos iriam receber. Ele assumia a responsabilidade nos negócios do pai. E por aí vai. Ou seja, era bom negócio, irmão, ser o primogênito. Mas ele poderia vender esse direito por qualquer valor que ele combinasse. Então Jacó chega e fala: está aqui, ó, o guisado. Vende-me o teu direito de primogenitura que eu te dou o guisado. E ele diz, irmãos, uma afirmação, querido: eu estou a ponto de morrer. Olha o exagero. Você já viu alguém morrer de fome? Já viu? Assim, alguém que está um dia sem comer, morrer? Morre de fome lá na Somália, irmãos? Lá nesses países
da África, esses países da Ásia que tem fome, aí tem morte por fome. Mas alguém assim, isso é uma expressão, né? Estou a ponto de morrer de fome, eu estou com muita fome. Nem que ele, se ele não tivesse comido nada naquele dia, tivesse em jejum naquele dia, mas no dia anterior ele tivesse comido algo que com certeza havia comido, ele não ia morrer de fome, irmão. Você já viu alguém com 24 horas sem comer morrer? Então ele falou, eu estou a ponto de morrer de fome. Para que me serve primogenitura, cara? Um exagero, uma cegueira espiritual, uma ignorância espiritual. Irmãos, entregando a sua herança por falta de visão, por falta de entendimento. Eu vou morrer de sede, de fome, me vende. E Jacó falou, eu vendo. Quer vender? Topa? Quer comprar? Ele falou, quero. Então, Jacó pega, dá o guisado para ele. E ele começa a comer. E Jacó fala, a primogenitura é minha. Então, quando a gente vê essa história, você vai ver que depois Jacó vai enganar o pai dizendo que era Esaú. O problema dele foi enganar o pai dizendo que era o irmão, mas ele não roubou a primogenitura. Esaú vendeu a primogenitura. E o verso 34 diz, Jacó deu a Esaú pão e guisado e lentilhas. Ele comeu e bebeu. E levantando-se, seguiu seu caminho. E assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. O que você tem desprezado, irmãos? O que de tão precioso Deus tem dado a ti, um banquete na mesa, e você tem desprezado? Quais serão, irmãos, os melhores tempos da sua vida? Quais serão os melhores ensinamentos da sua vida? Quais serão os melhores momentos da sua história? Toda a dedicação que você tiver a Deus, o seu coração, a sua vida, o seu tempo, o seu recurso, a sua família no altar do Senhor, como falamos disso nesses dias aqui, irmãos, isso será a melhor coisa que você vai ter na vida. Nada é igual, nada se compara. Nós estamos falando aqui sobre negociar aquilo que é inegociável. A primogenitura, irmãos, se você pensar num sentido espiritual, ela não poderia ser negociada. Por quê, irmãos? Porque era uma investidura de Deus para a vida de um homem. E esse homem abriu mão disso por um prato de sopa de lentilha. Um trem ruim, barato, sem valor. Naquele tempo já era sem valor, hoje em dia nem se fala. Mas por quê, irmãos? Porque um homem cansado negocia os seus valores. Está entendendo isso? Anote aí, um homem cansado negocia os seus valores. Um homem frustrado negocia os seus valores. Um homem sobrecarregado negocia os seus valores. E tem valores que você não pode negociar. Ou melhor, nenhum valor você pode negociar. Qual era o problema de Esaú? Chegou cansado. Quando você está cansado, irmãos, desanimado, frustrado, trabalhei o dia inteiro, não aconteceu nada, não peguei nada, não cacei nada, que desânimo, ó vida, ó terra, ó dia, ó canseira, ó inferno. Não é assim que alguns estão vivendo? E aí você começa a negociar, irmãos, o que não pode ser negociado. Você começa a entregar, irmãos, a Satanás aquilo que é do Senhor. Você começa, irmãos, a abrir mão do que não se pode abrir mão. Até aqui eu posso ir, aqui não, aqui é o Senhor, aqui é de Deus, aqui ninguém toca, aqui ninguém mexe. Isso é do Senhor, essa porção é do Senhor, esse recurso é do Senhor, esse momento é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha casa é do Senhor, consagrada, guardada, protegida. Eu não negocio, eu não negocio, eu não negocio.
Quantas pessoas, irmãos, estão negociando a santidade da sua casa em favor de outras pessoas? Ah, pastor, mas não vai ganhar o irmão, não vai ganhar o familiar, não vai ganhar o fulano, o ciclano. Vai ganhar, irmãos. Quebrando o princípio, não. Quebrando o princípio, você não vai ganhar ninguém da sua família, ainda vai contaminar a sua casa. Porque nós vamos ganhar as pessoas, irmãos, dentro dos princípios que o Senhor nos deu como fé, estabelecidos na sua palavra. E eles são inegociáveis. Não tem, Deus entende. Não, Deus não entende. Eles são inegociáveis. A palavra é inegociável. A Bíblia, as Escrituras, os princípios, valores são inegociáveis. Até aqui eu posso ir. Daqui em diante, me perdoe quem quer que seja, eu não posso ir mais, porque até aqui o Senhor me permite. Daqui para lá é a porção dele. Eu não posso tocar nisso. Não posso tocar nesse tempo, não posso tocar nessa pessoa, não posso tocar nesse valor, não posso tocar nesse recurso, não posso tocar nesse negócio, não posso. É inegociável. Custe o que custar, morra por isso. Como assim, pastor? Eu não quero entrar aqui nesse mérito, irmão, mas depois você entra na Bíblia e estuda sobre Nabote e a vinha de Nabote. Sabe quem foi Nabote? Foi o homem, irmãos, que Jezabel matou e que desencadeou toda a ação. Quando Elias se levanta, depois unge Jeú e Jeú destrona Jezabel. Mas tudo começa através do quê? De Nabote. Nabote tinha uma vinha, que era a herança dos seus pais. E o rei chegou, Acabe chegou e falou: eu quero a vinha. Ele falou: na vinha ninguém toca. Eu quero a vinha, não tem. O rei falou: eu pago o preço que for, eu te dou metade da cidade só por esse chão aqui, eu quero essa vinha. Ele falou: você pode me dar a cidade inteira, a vinha ninguém toca. A vinha é a herança do Senhor. Meu pai cultuou a Deus nessa vinha, e essa vinha pertence ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Tu, Acabe, não tomará o altar do Senhor na vinha para dedicar a Baal. A vinha é minha. Eu te dou a cidade, dê o mundo. A vinha é minha. Não negocio. Irmãos, tem coisa que nada vai pagar, que nada vai comprar. Tem coisa que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não perca seus filhos, não perca sua casa, não perca sua família, não perca tempo, não perca nada, irmãos, pelo aquilo que não vale a pena. Isso é uma tônica na minha pregação e eu vou morrer pregando isso para você. Nabote falou: a vinha é minha, ninguém toca nela. Essa vinha foi do meu pai, e essa vinha é uma herança de Deus. Quem que era Acabe? Um rei, irmãos, que profanado, um rei desviado, o rei de Israel que casou com Jezabel, e eram adoradores agora de Baal. Falou não. Aí Acabe ficou triste, né? Foi lá, fez bico. É daí que vem toda essa história. Um homem frouxo, que era o Acabe, foi lá, deitou na cama, fez bico, não quis comer, não quis tomar banho. Ó céu, ó dia, ó vida. Eu queria tanto a vinha. Ele era o rei, irmãos. Eu queria tanto a vinha, mas o Nabote não quer vender a vinha. E a Geza chega e falou: ô banana, o que está pegando? O que está pegando? Eu queria a vinha, mas tu é o rei, ô banana. Tu é o rei, manda, toma a vinha. Você não quer a vinha? Você não é o rei? Rei é rei, rei manda, desmanda, faz o que quer. Aí ela falou: pode deixar que eu resolvo isso para você, fica aí descansando que eu resolvo. E a Geza foi lá, em 2 minutos tomou a vinha. Só que quando ela tomou a vinha, irmãos, Nabote falou: você só toma vinha
se o meu sangue for derramado nela. Ai, irmão, como eu não quero parar diante de nada. Como ninguém, irmãos, com nenhuma filosofia, com nenhum pensamento, com nenhuma intimidação pode me parar. Como nos últimos dias, como essa viagem que eu fiz, sabe, nessa semana a coisa fez bem para mim. Como Deus falou, eu sozinho num quarto de hotel, o Senhor falando: te dou uma nova porção, daqui a uma semana farás aniversário, redobro sobre ti a minha aliança. Como Deus falou: prepare o exército e marche, entre, possua. Nabote falou: quer tomar a vinha? Tu é mulher do rei, tem um exército todo à sua disposição. Eu sou só o Nabote. Eu não tenho nada, só tenho a vinha. Mas só tomarás ela pelo meu sangue. Nabote morreu pela vinha. O sangue dele foi derramado e tocou a terra. E isso levantou a ira de Deus. Por causa desse homem, do seu sacrifício, do sangue derramado na vinha, o Senhor levantou e o Senhor disse: eu juro por mim mesmo, eu juro por mim mesmo, que nenhum descendente de Acabe e Jezabel permanecerão de pé. E aí Deus começa a atuar e mudar o rumo da história. Porque, irmãos, quem tem pacto com Deus, tem pacto com Deus. Quem tem aliança com Deus, tem aliança com Deus. Quem morre por um propósito, libera os céus sobre a próxima geração. É assim que vamos, irmãos. Pastor, o senhor é meio doido, hein? Radical. Mais do que você pensa, irmão. Mais do que pensas. Nós estamos aqui, irmãos, tem muitos anos. Muitos anos. Não é de ontem, anteontem. Muitos anos. Muitos anos. Eu estou com 41, né, irmãos? Então tem quase 30 que eu estou na brincadeira. Jejuando, acreditando, chorando, renunciando, pagando preço, acreditando. E eu não vou morrer, irmãos, sem ver o que Deus vai fazer. Sem ver o que Deus vai fazer. Sabe, querido, até aqui você vai, até daqui você não vai mais. E Nabote, querido, nos mostra uma condição. Até aqui você pode vir, daqui ninguém toca, isso aqui é do Senhor. Esse lugar é do Senhor, esse recurso é do Senhor, essas pessoas são do Senhor, esse aqui, essa casa é do Senhor. Então, aqui pode fazer até aqui, daqui para lá não pode fazer mais, porque essa casa não é minha, é do Senhor. E quando alguém quis tomar força, irmãos, arrebentar o portão, quando alguém quis meter o pé na porta e entrar, Nabote falou: pode entrar, mas vão me matar em cima dessa terra. Vocês vão ter que tirar a minha vida aqui para tomar a terra. Não tem negócio. E não adianta. É sangue, é morte. E mataram ele. Mas o seu sangue comunicou a Deus justiça. Justiça. E o que eu estou falando para você, irmãos? Eu só estou dizendo para você que você precisa entrar nesse lugar. Sabe, depois desse seminário existe um desejo tão grande no meu coração, irmãos. Eu estou tão feliz. E às vezes você olha para mim e fala: não, pastor, irmãos, eu estou feliz demais. E quanto mais feliz eu fico com Deus, mais corajoso eu fico. Quanto mais feliz com Deus eu estou, irmãos, mais crente eu fico. Mais ousado eu fico em entrar na porção que o Senhor está nos entregando. Na porção que o Senhor está nos entregando. Irmão, avance, conquiste aquilo que Deus está te dando. Creia no Senhor, sendo fiel e não negociando o que não se negocia. Marque a sua história. Levante uma geração de filhos profetas, não negociando uma herança. Esaú foi lá e, cansado, sobrecarregado, desanimado, frustrado, negociou. E aí, o que deu, pastor? Hebreus 12.
Hebreus 12 está gritando. Hebreus capítulo 12, por favor, me ajudem. Diz a palavra do Senhor assim. Hebreus 12. Sabe onde nós paramos na semana passada? Em Hebreus 12, 12. Diz assim: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Não foi isso? Amém? Olha o 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie antes seja curado. Meu Jesus. Irmãos, manco é quem está vindo na sua pegada. E se a sua pegada for reta, conserta o manco. Mas se a sua pegada for manca, desmanca o manco. Está entendendo? Caminha em retidão. Caminha na palavra, caminha no princípio. Porque quem está seguindo a tua caminhada, se for manco, se endireita. Mas se você pisar torto, fora do caminho, um manco fica mais manco. Então verso 13: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Olha que legal. Como é que Jesus é lindo. Esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se, vivam em paz com todos. Porém, sejam sem santidade ninguém verá o Senhor. Então, irmãos, caminhe, se esforce para andar em paz com todos. Quebrei a santidade. Adianta estar em paz com todos? Ok. 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. 16. Que não haja nenhum imoral ou profano. 16. Que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de herança como filho mais velho. Olha o que Hebreus está dizendo do cara. Quantos mil anos se passaram, hein? Paulo escrevendo aos Hebreus, olha o que o cara diz de algo que aconteceu lá no Gênesis. Que não haja nenhum, olha como é que ele foi dito pela Bíblia, irmãos. Olha aqui. Olha o que foi dito pela Bíblia desse homem. Que não haja nenhum imoral ou profano. Ele profanou. Como Esaú, que por uma única refeição vendeu seu direito de herança como filho mais velho. 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado pelo Senhor, não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Epa! Você está vendo as consequências, querido, daquilo que se faz? Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado. Não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Quero dizer para você, irmãos, que muito mais responsabilidade há em nós, por termos instrução da verdade. Vamos afinar, irmãos. Vamos, apertar a corda do violão, para dar o tom correto. Não é isso, Natan? Para dar o tom correto, precisa afinar, né? Afinar o violão. E vai para afinar, precisa apertar a corda. Nós precisamos, irmãos, entoar o som correto. Nós precisamos entoar o som correto como igreja. O som que Deus quer ouvir. Para isso, vamos afinar o violão. Para afinar o violão, vai ter que apertar a corda.
Para firmar a estrutura, irmãos, o fundamento, vai ter que apertar os parafusos. E esse é o lugar, irmão, de quem quer crescer, de quem quer tomar cidades assoladas. A promessa que Deus deu a Abraão: possuirás as cidades dos teus inimigos. Eu darei por herança a ti cidades. Eu sei, irmãos, que você não crê como eu, porque a gente não ouve um amém numa proclamação como essa. Mas muitas coisas vocês já viram e vão continuar vendo. Precisamos, irmãos, como falamos aqui nesses dias, sair de uma igreja de fundamento pastoral e entrar numa igreja apostólico-profética. Entrar numa igreja que emancipa os seus filhos e os envia. Uma igreja de encorajamento, de entendimento acerca da verdade. Uma igreja, irmãos, que nos desafia e se diz: estou dentro. Vamos lá, pastor. Vamos entrar. Amém? Ok, você entendeu aqui. Agora eu quero te mostrar uma outra coisa. Abra sua Bíblia aí em Daniel, livro do profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, irmãos, trazendo para você um entendimento, diz aqui sobre o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia. A palavra vai dizer que ele fez uma imagem de ouro. Ele fez uma imagem de ouro, ele fez um monumento, né? Uma estátua de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Olha o tamanho da criança. Ergueu na planície de Dura e na província da Babilônia. E aí o texto vai falar que esse rei Nabucodonosor mandou que todos os moradores da cidade adorassem esta imagem, essa estátua. Que quando tocasse os símbolos, as trombetas, os pífaros, a harpa, ou seja, os instrumentos de música, o saltério, quando tocassem os instrumentos, o que aconteceria? Todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua que Nabucodonosor havia criado. Verso 12 diz: porém, sempre tem um porém, alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, são eles Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Eles não prestam culto aos teus deuses e nem adoram a imagem de ouro que o Senhor mandou erguer. Furioso, Nabucodonosor, que é o rei, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 homens. Assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhe disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Verso 15: pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Diga comigo: negociando ou inegociável?
província da Babilônia, rei Nabucodonosor levantou uma estátua aí de, você viu quantos metros? Quase 3 metros de largura. A altura aqui, não lembro, 17, 27. Grande. Um principado, uma representação de algo que defrauda Deus, que vai contra o Senhor. E diz a palavra que a ordem era: escutou os símbolos, dobrem-se diante da estátua e adorem. Mas diz a palavra que 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, falou: não nos curvaremos diante da estátua. Não nos curvaremos diante da estátua. Aconteça o que acontecer, não nos curvaremos diante da estátua. Depois, irmão, se nós fizermos uma conexão, eu quero, simplificar bem para a gente poder orar. Mas você vai ver que a tenda que Davi ergue está ligada a uma conexão de quebra daquilo que foi feito nesse tempo. Porque ao som dos símbolos, dos pífaros e das harpas, prostrem-se. Davi falou na tenda: ao som dos símbolos, das harpas, profetizem. A ordem de Nabucodonosor era a ordem ao som dos símbolos, das cítaras, das harpas, dos pífaros, das harpas, dobrem-se diante da estátua. A ordem de Davi, na tenda que Davi estabeleceu, era ao som dos pífaros, das cítaras e das harpas, profetizem. Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. Só que esses homens falaram: não nos dobramos. Aí o que acontece? O rei manda chamá-lo, Nabucodonosor, um rei cruel, irmão, ruim para valer, o imperador da Babilônia. E diz assim para ele no verso 15: se vocês, quando ouvirem o som, não se dobrarem, vocês serão jogados numa fornalha de fogo ardente. Bom para vocês é me obedecer. Verso 16 diz assim, vamos ver a resposta. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Tinha homem com fé, né, irmão? Tinha homem de verdade, não tinha? O rei chama os caras para prestar conta e diz assim: olha, bom para vocês é quando tocarem os instrumentos, vocês caem de joelho e adorem a minha estátua. Senão serão jogados na fornalha. A resposta é: ó rei, tu és grande, temível, soberano. Não temos nada que nos desabone diante do Senhor. Sempre te respeitamos, obedecemos, trabalhamos em favor do teu reino. Tu sabe disso, rei. Porém, adorar outro Deus que não é o nosso Deus, never. E nós não precisamos nos defender do Senhor, porque é Ele mesmo que nos defende. Ai. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente toma essas coisas nas escrituras como historinha. Irmão, isso é verdade. E não é a história da Bíblia, não. A história é contemporânea, a história, história geral, a história do mundo. Conta a história de Daniel, conta a história do rei Davi. E diz assim, verso 17: olha o que eles vão falar, meus irmãos. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Agora, irmãos, é lindo isso aqui, o verso 18: mas se Ele não nos livrar, a humanidade do homem gritando, falou assim: a gente crê que Ele vai nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, ou seja, crê, mas não crê tanto, né? Crê, mas a questão aqui, irmãos, vai além da fé. É isso que eu quero dizer para você. A questão está na obediência. A questão, ultrapassou a fé, porque eles falam assim: nós cremos que Ele vai nos livrar, mas se não livrar,
Então, irmãos, tem dúvida. Onde há dúvida não há fé. Então a questão não é fé, é obediência. Mas se ele não livrar, ainda assim nós morreremos por aquilo que até agora vivemos. Esses, irmãos, foram os homens que mudaram o mundo. Irmãos, a terra não precisa mais de amarelos. A terra não precisa mais, irmãos, de governantes, de homens em todas as esferas sociais, políticas, econômicas, religiosas que não sustentam aquilo que dizem. Irmãos, esses eram os homens que mudaram o mundo. Esses eram homens que entravam em lugares, mudavam a atmosfera de lugares. Eles estão indo além da fé, estão entrando num lugar de obediência, dizendo: se Deus não livrar, não livrou, mas nós o obedecemos. Morreremos por aquilo que até agora vivemos e estaremos com Ele na eternidade. Foi esse padrão, irmãos, lembra de Daniel na cova? Foi esse padrão, irmãos, que mudou a estrutura de civilizações, tocou nações, tocaram reinos. Um homem, Daniel, irmãos, influenciou todo o reinado de Dario. Não é uma cidade. Quando você pensa em Jonas, por exemplo, evangelizou toda uma cidade sozinho, um homem. A dificuldade que a gente tem de ganhar nossa família, de ganhar nossa casa, um homem. Jonas evangelizou toda a grande cidade de Nínive sozinho. Sabe por quê, irmãos? Obediência. Não negocio. Meu sangue vai para a terra, mas eu vou até o fim, naquilo que eu creio e que Deus determinou para que eu viva. Jonas tocou a grande cidade de Nínive, mas era uma cidade. Daniel, influenciando o rei Dário, lembra que falamos disso aqui? Influenciou, irmãos, o maior império do mundo na sua época, o império dos Medos e Persas. Verso 18: mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso, mas tão furioso, com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou na hora. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Ordenou que alguns soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o atirassem na fornalha em chamas. Ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Verso 21, os 3 homens, olha que esse detalhe importantíssimo, os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. Tem fornalha para ti, irmão. Estou saindo fora, pastor. Vamos entrar, irmãos, em níveis mais profundos. Vamos entrar em níveis mais profundos. Nós falamos na semana passada sobre aumentando o nível. E hoje estamos ministrando sobre este tema. Deus está nos preparando para algo, irmãos. Deus está nos preparando para algo. E como há, sabe, consenso no espírito daquilo que está sendo gerado. Olha o que o verso 21 diz. Eles foram para dentro da fornalha como príncipes, porque eles eram príncipes. Da onde eles foram retirados das terras de Judá, eles eram príncipes. A Bíblia fala isso. Daniel e seus amigos eram príncipes. Eles foram tratados na corte do rei Nabucodonosor por 3 anos, preparados para exercerem lugares de príncipes. Eles eram governadores. E então eles foram para a fornalha, irmãos, eles foram para o sacrifício alinhados como príncipes. Diz então a palavra: os 3 homens vestidos com seus mantos,
com as estolas, os turbantes e as roupas, foram amarrados e atirados na fornalha. Então eles foram, irmão, na beca. Eles foram morrendo como príncipes. Verso 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quando eles abriram a fornalha para jogar aqueles homens ali dentro, o calor que saiu da fornalha matou os homens que abriram a fornalha. Vai vendo, irmão, se Deus não é Deus. Verso 23. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado. Vai preparando aí para você dar glória. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, eu estou vendo um 4º homem, e todos eles desamarrados e ilesos andam pelo fogo, e os 4º se parece com o filho dos deuses. Quanto tempo, irmãos, nós conhecemos essa história? E como isso sempre vai impactar a nossa vida quando lermos. Porque, irmãos, é a verdade de Deus. O que está dizendo aqui? Existia um lugar, de alguma forma, que o rei conseguia ver aqueles homens na fornalha. E a questão não é você só, irmãos, receber um milagre de uma forma tão poderosa como essa história. É você entender o contexto daquilo que está acontecendo aqui, meu irmão. É você entender o contexto do que está acontecendo aqui. Quando Nabucodonosor olha e diz: espera lá, chama os caras lá e me diz uma coisa. Eu mandei jogar na fornalha 3 homens, Mesaque, Sadraque e Abidnego. Eu vejo 4. Eu mandei que vocês o amarrassem. E eles andam livres, caminham pelo fogo, livremente, estão ilesos. E o 4º homem tem o aspecto de um filho dos deuses. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Espera aí. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos e governadores e conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, nem havia cheiro de fogo neles. Sabe o que eu quero dizer para você, irmão? O homem de Deus foi feito para fornalha, porque é dentro dela que você vai encontrar as maravilhas do Senhor. Não é, irmãos, no evangelho fraco, raso. É dentro das fornalhas dessa vida que você vai ter a revelação de quem Deus verdadeiramente é. São nos piores momentos, nas horas mais críticas, nas maiores renúncias, nas maiores entregas, que você vai ver quem Deus verdadeiramente é. Existem momentos de bonança na nossa vida, e todos nós queremos passar por eles, porque é muito bom passar por momentos que está tudo certo, tudo equilibrado, tudo organizado. E nós até adoramos a Deus, sabe, com gratidão, isso é bom. Mas eu quero dizer para você, serão nos momentos de crise, de dor, de fornalha, que a revelação de Deus virá sobre a sua vida. Sabe qual é a questão desses homens? Nós não negociamos. Até aqui nós podemos ir, daqui para frente não. Adora a imagem, não adoramos. Vai para o fogo, vamos para o fogo. Aí a fé.
Nós acreditamos que Deus vai nos salvar. A falta de fé, mas se não salvar, a obediência, iremos mesmo assim. E até a ponta da fornalha eles estavam: meu Deus, por favor, meu Deus, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, meu Deus, por favor, a fornalha, faz alguma coisa, a gente é fiel, a gente é temente, a gente te ama, nós não nos prostramos, não negociamos, esperando o teu milagre. E agora, Deus, e agora, Deus, e agora? Eu te pergunto, Deus livrou eles da fornalha? Mas Deus estava lá dentro. O Deus que não te tira da provação te acompanha nela. O Deus que não te livra daquele momento não te deixa sozinho ao passar por ele. Ou Deus dá o escape, ou Deus te dá a mão. Ou Deus te dá escape, ou Deus te dá a mão. Ou Deus te dá escape, ou Deus te dá a mão. E diz: filho, vamos juntos ao fogo. Não é aqui fora que eu aumento o teu nível, é lá dentro que eu vou aumentar o nível de vocês. E honrar a fé, o compromisso, a dedicação. Eles entram juntos. Alguém diz: epa, peraí, eram 3 homens, existem 4. O quarto parece que é Deus. Ele estava enganado, irmãos. Deus era o primeiro. Porque quando esses homens entraram, Deus já estava lá dentro. Ó, Deus já havia preparado um ambiente para receber os seus amigos. Pegou na mão deles: vamos passear pelo fogo? Chegou a hora de vocês receberem a vossa herança. Chegou a hora de vocês receberem o galardão pela renúncia, pela entrega, pela obediência, por não negociarem o inegociável. Eu estou aqui, filhos. Só um detalhe, irmãos. Esses homens saíram da fornalha. Os chapéus estavam inteiros, as túnicas estavam inteiras, as botas. Eles estavam na beca como entraram. Quando tiraram eles, nem um fio de cabelo, nem um fiozinho de cabelo, Estevão, foi chamuscado. E diz que nem cheiro de fogo tinha neles, mas tem um detalhe: eles entraram na fornalha, ó, atados, amarre os pés e as mãos, mas lá dentro eles andavam. Alguma coisa queimou na fornalha. A fornalha da obediência, irmãos. A fornalha da obediência desamarra as suas cadeias, livra as suas limitações, te tira do raso para o mais profundo, prova a tua fé, te ergue como um filho de Deus, te levanta, te impacta, te promove. A fornalha da obediência te promove. Deus vai levantar o nome dos fiéis. Deus vai abençoar uma geração que não negocia, querido. Olha o que diz a palavra, meu pai. Verso 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua própria vida a prestar culto e adorar aos outros deuses, que não fosse o seu próprio Deus. Verso 29, por isso eu, Nabucodonosor, decreto que todo homem de qualquer povo, nação, línguas, que disser alguma coisa contra Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Quer a prova que Deus vai te honrar, irmão? Verso 30. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia.
A fornalha que te prova é a mesma que te promove. Quer subir, irmão? Cai para dentro. Quer subir? Cai para dentro. Quer aumentar o seu nível de autoridade, de santidade, de graça sobre a sua vida, irmãos? Não negocie, irmãos, aquilo que você não pode tocar. Seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Terminando, qual o paralelo que fazemos disso? Alguém que negociou o inegociável, perdeu a sua primogenitura, entregou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. E Hebreus chama ele lá na frente de quê? De alguém que foi imoral, que foi fraco, que foi profano e que foi rejeitado pelo Senhor. Mas Mesaque, Sadraque e Abednego disseram não. Assim como Nabote, eles disseram não. Até aqui nós vamos. Daqui em diante, infelizmente, ó rei, não podemos ir. Mas aí vocês morrem, não tem problema. Que o nosso sangue toque a terra e o Senhor responda por ele. Então vocês vão morrer, tamo junto. Se Deus é Deus, Ele livra. Se Ele não quiser livrar, a gente morre e vai estar com Ele mais cedo. Irmãos, Deus se agradou tanto desses homens que falou, pode vir. Irmãos, Deus faz essas coisas a hora que quer. Sabe por que a gente não vê mais anjo dentro de fornalha, irmão? Porque a gente não encontra mais Mesaque, Sadraque e Abednego. Sabe por que a gente não vê mais carneiro preso pelo chifre quando um pai vai matar um filho? Porque a gente não entra nesse lugar de renúncia. Sabe por que mar não se abre mais? Sabe por que fogo não desce mais do céu, irmão? Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. É porque não existe mais esse tipo de homem. Não existe mais esse tipo de fé, esse tipo de entrega. E Deus está buscando isso. Para esses homens o Senhor falou, estamos juntos. Quer ver o que eu faço? Com essa fornalha. Refrigerou a fornalha. O fogo só queimou as cordas. E libertou esses homens. Quero ler um texto aqui para a gente orar. Ele não tem explicação, ele é só autoexplicativo. Precisamos ir além, precisamos ir mais fundo. Deixa eu encontrar aqui esse texto. Abra sua Bíblia comigo aí. Em Hebreus 2, diz assim. Depois nós vamos voltar nesse texto, um outro dia. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Passou? Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram.
Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Deus está dizendo, está aí o milagre, querido. Quer vivê-lo? Olha o verso 4. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Quer ver o milagre, querido? Por isso é preciso que prestemos maior atenção. Outra versão diz assim: por isso é preciso que nos apeguemos com maior firmeza à verdade que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Se apega, irmão, com firmeza. É pegar e segurar firme. Preste maior atenção. Desperta, ó tu que... Desperta, ó tu que dormes. Deus, irmãos, está rompendo a passividade da igreja. Esse é o tempo que intercessores precisam aumentar o nível de intercessão nesse sentido, irmãos, para que o entendimento, a liberação daquilo que é liberado chegue. Por quê, irmãos? Porque é tempo de milagres. E esse seminário foi um divisor de água na quebra da passividade. Aleluia. Na quebra da passividade da resposta de um povo. Para receber algo de Deus e dizer: é meu, é para mim, eu quero, eu recebo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quanto Deus tem falado conosco, irmãos. Quantos homens estão acordando nesses dias. Que glória, que glória. Quando o Senhor me falava sobre Hebreus 12, lá na viagem, o Senhor falava: alguns ponteiros foram acertados, alguns óculos, algumas lentes ajustadas. É momento de entrar e de correr. Nós vamos avançar, irmãos. Deus nos deu palavra esses dias, palavras para os homens. Levantem-se, coloquem-se de pé, levante suas cabeças, marchem. Não há nenhum nível, irmãos, de nada que pode paralisar um homem posicionado. Só que nós vamos ser radicais. Aqui não, mas eu vou passar aí. Então vai custar o preço. Não vai passar não. Vamos nos dar ao Senhor, irmãos, como nunca antes. E vamos tocar essa cidade e essa região, irmão, como nunca ninguém tocou. Existem, irmãos, mentes, sabe? Sempre existirão as limitações das mentes. Sempre existirá uma incredulidade de coração em algumas porções. Mas eu quero dizer, irmãos, fica firme. Lembra da palavra do Senhor? A profecia para esse tempo é: levantem-se. Eu sou o Senhor da igreja. Vamos junto. Fique de pé comigo em nome de Jesus.